Senhoras e senhores, bom isso, né? Foi bom isso, né? Recentemente eu conversei com uma galera que eu conheço que trabalha com desenvolvimento de games pra celular. Eu perguntei pra eles assim, qual que vocês acham que é o celular mais usado pra games no Brasil? Aí eles me responderam assim, como assim acha? A gente tem os dados dos usuários, a gente não acha, a gente tem certeza. Aí eu perguntei, qual celular vocês têm certeza que é o celular mais usado pra games no Brasil? E a resposta deles foi uma. Pra minha surpresa, é o Galaxy A10. Na verdade, não foi uma. A resposta é um pouco mais complicada, que dependendo do critério que você considerar mais importante, o Galaxy A10 varia de posição com o J7 Prime. Só que o Galaxy A10 é o celular atual mais usado pra games. Vamos colocar assim. Talvez a resposta esteja no fato de que ele é um celular mais barato, eu procurei hoje e achei ele por R$900, e também pelo fato dele rodar um joguinho indie pouco conhecido chamado Free Fire. Eu fiquei muito surpreso com o que ele consegue fazer, muito mesmo. O que eu fiz foi submeter o Galaxy A10 a um teste de telemetria, rodando vários jogos populares hoje em dia. Jogos com gráfico 3D que demandam do aparelho mais do que o seu Candy Crush normalmente demandaria. Antigamente, e eu digo isso tipo há 5, 6 anos atrás, comprar um celular barato era meio que sinônimo de você ter um celular só pra constar. Eu não sei se a sua experiência foi assim, mas por conta de limitações na tecnologia da época, a coisa não era muito boa e ele costumava faltar até pra coisas básicas. Como isso mudou hoje em dia, meu amigo? Como isso mudou? Nos últimos 5 anos, a tecnologia evoluiu pra caramba, principalmente na capacidade de processamento que esses aparelhos têm. Salvo algumas coisas específicas, você consegue fazer basicamente tudo em celulares dessa faixa de preço. Mas antes de eu falar de testes específicos que eu fiz com esse celular aqui, eu tenho que responder uma pergunta. Esse é o melhor celular que você pode comprar nessa faixa de preço? Na minha opinião sincera, não. Pro que eu faço no dia a dia, eu preferiria o Galaxy M10. O Galaxy M10 tem um processador um pouco mais lento do que o Galaxy A10, quer dizer que ele é um pouco pior para jogos, e ele também não tem Bluetooth 5.0 que nem esse daqui, ele tem 4.1. Porém, ele tem 3 GB de RAM em vez de 2 desse daqui, e tem uma câmera mais ultra grande angular na parte de trás. O M10 é menos potente que o A10 para jogos, mas tem essas coisas que na minha opinião melhoram o uso dele no dia a dia. E eu também não acho que o J7 Prime é o melhor celular que tem hoje em dia para você comprar na faixa de preço dele. O J7 Prime é o que compete com o Galaxy A10 pro celular mais usado para games no Brasil. Na faixa de preço do J7 Prime 2, que é o J7 Prime que você pode comprar novo hoje em dia, tem o Galaxy A30. É melhor que o J7 Prime 2 em todos os aspectos que eu consigo pensar. Mas agora, o que tem de bom, o que tem de ruim no nosso amigo A10, além da capacidade para jogos? Eu acho que em todo celular, orçamento consciente, na verdade em todo celular em geral, as características dele se encaixam em 3 categorias. Tem coisas que estão abaixo da expectativa que o preço do aparelho geraria em você, tem coisas que estão bem de acordo com o preço que você tá pagando, então não tem nenhuma surpresa aí, e tem coisas que parecem que são de uma qualidade que é superior ao preço pelo qual você tá pagando. Em relação às coisas que parecem que estão aquém do preço desse celular, eu tenho que colocar o alto-falante. O alto-falante poderia ser muito melhor se ele tivesse localizado em outro lugar no celular. Eu acho que a localização dele compromete um pouco. Não é que o alto-falante do A10 seja ruim para essa faixa de preço. O problema é que ele fica localizado na parte de trás do aparelho. Então se você estiver vendo ou jogando qualquer coisa no celular, a tendência de você cobrir o alto-falante com a sua mão é muito grande. Isso pode não ser um problema muito grande para você, porque ele tem entrada para fone de ouvido. E ele também tem Bluetooth 5.0. Isso quer dizer que você pode ligar até 2 fones Bluetooth nele ao mesmo tempo. 2 pessoas podem ouvir música dele ou assistir um vídeo ou um filme, sei lá. Outra coisa que tem que ser mencionada é que também tem limites em relação à velocidade da Wi-Fi dele. Ele tem suporte para protocolos 802.11bgn em conexões de 2.4 GHz. Traduzindo do grego, ele vai te dar uma velocidade máxima de Wi-Fi de cerca de 50 megabits por segundo. Pelo menos os meus testes foi esse o resultado que eu consegui. Tipo, é mais que o suficiente para stream de Netflix, de YouTube, para você conversar no WhatsApp com vídeo ou no Zoom, sei lá. Porém, se você tiver aí uma internet de 200 megabits por segundo, nesse celular você vai estar limitado a 50. Pra mim, pessoalmente, não foi problema nenhum. Mesmo pra baixar jogo pesado, ele baixou mega rápido. Mas agora, a segunda categoria. O que tem nele que é exatamente o que você esperaria de um celular nessa faixa de preço? Ele tem uma câmera de 12 megapixels na parte traseira e uma câmera de selfie de 5 megapixels que filmam em Full HD. E esse daqui agora é o vídeo da câmera de trás. Como é que eu tô? Tem um bicho gritando aqui em cima. Eu não sei o que eu tô filmando, tá? Porque tá voltado pro lado de trás. Só pra eu ver o que eu tô filmando, esse daqui é o Lúcio. Esse daqui é o vídeo da câmera de selfie, como é que eu tô. Situação de alto contraste. Sem contraste. Quer dizer, tem um pouco aqui ainda. Alto contraste. Volta ao normal.
É bom? Imagina aí a qualidade de uma câmera de um celular de R$900, é exatamente o que você tá levando, sem tirar nem pôr. A construção dele é de plástico, mas ele parece ser bem resistente. Eu não faria isso com meu celular que tem parte de trás de vidro. A conexão USB dele é micro, o armazenamento dele é de 32 GB com suporte para cartão micro SD de até 512. A memória RAM dele é de 2 GB, o que faz com que ele tenha que ter uma gestão bem agressiva dos apps que estão abertos. A memória RAM é tipo a memória temporária do seu celular. É onde o seu celular coloca todos os apps que estão abertos. Se o seu celular tem menos memória RAM, quer dizer que ele pode deixar menos aplicativos abertos ao mesmo tempo. E ele também tem uma bateria de 3.400 mAh que vai te dar um dia de uso sem problema nenhum. Tudo isso é o que eu acho que a gente espera de um celular nessa faixa de preço. Mas assim, o que tem nele que parece que tá acima do preço pelo qual você tá pagando? Primeiro, eu acho que a velocidade do processamento dele é muito boa. Ele tem um processador Exynos 7884 que é tipo extremamente competente. Para algumas coisas ele vai demorar 1 segundinho, 2 segundos a mais do que um processador top de linha, mas nada que faça a experiência com ele ruim. Ele não engasga, a coisa tipo funciona. Eu não sei se isso é mérito do processador em si ou da otimização que a Samsung fez com a One UI, que é tipo a skin com as modificações que a Samsung faz no Android. Mas a questão é, a experiência com ele é muito boa, muito melhor do que eu esperaria num celular dessa faixa de preço. Outra coisa que me chamou a atenção nele foi a tela. No papel, ela é uma tela LCD IPS de 1520 por 720 pixels, com uma densidade de 271 pixels por polegada. É uma tela muito boa, até comparada com as telas de outros celulares mais caros que eu tenho aqui. É difícil eu transmitir isso pra você, acho que fica mais fácil se você for tipo numa loja e pegar um na mão pra ver o que eu tô falando. Mas ela tem uma reprodução de cores muito boa, um brilho muito bom, é uma tela muito boa mesmo sendo uma tela 720p. Mas agora, vamos pro motivo pelo qual você clicou nesse vídeo. Los juegos. Eu testei o Galaxy A10 com jogos que vocês sugeriram que demandam mais do que os jogos que você normalmente encontra na Google Play. Eles são o Minecraft, o Asphalt 9, o PUBG Mobile, o Call of Duty Mobile e, é claro, o Free Fire, aquele joguinho indie que pouca gente conhece. Vou mostrar hoje pra você aqui, tá? Ninguém nunca no YouTube fez isso. Pra testar esses jogos, eu usei um app de telemetria chamado de Geekbench, que é voltado para desenvolvedores analisarem a performance dos jogos que eles estão fazendo. Eu coloquei o link pra esse aplicativo na descrição, que é parte do acordo que eu fiz pra poder utilizar o aplicativo deles. Porque é um aplicativo fechado, você tem que fazer assinatura, tem que ter pré-autorização pra poder usar, então se você for um desenvolvedor, pode ser algo útil pra você. O que a gente vai estar olhando aqui é a quantidade de quadros por segundo na qual cada jogo roda no A10. A quantidade de quadros por segundo é importante porque é a quantidade de vezes que o jogo muda a imagem que você tá vendo na tela para te dar a ideia de movimento. É tipo aqueles flipbooks nos quais você passa a página bem rápido e aí você fica com a ilusão de movimento. Vídeos, jogos e também qualquer coisa que se mova na tela do seu celular funciona da mesma maneira. O cérebro humano começa a ter a ilusão de movimento quando você tem mais ou menos 22 quadros por segundo. Quer dizer que a cada segundo a imagem na tela está sendo mudada 22 vezes. A gente vai considerar aqui um jogo jogável quando ele rodar a 30 quadros por segundo, porque 30 quadros hoje em dia é a quantidade de quadros que você tem na maior parte de jogos para console. E a gente vai considerar um jogo ideal quando ele rodar a 60 quadros, porque 60 quadros é o que vai tirar a maior vantagem da tela do Galaxy A10, que é uma tela de 60 Hz, e também a quantidade de quadros mínima que a gente tenta atingir quando tá jogando no PC. Mas vamos lá então, começando com Minecraft. Com Minecraft eu consegui uma mediana de 58 quadros por segundo, sempre mantendo mais de 50 quadros e muitas vezes atingindo 60, principalmente quando eu tava construindo. O overlay que vocês estão vendo na tela é a informação da telemetria, com a leitura em tempo real da taxa de quadros do jogo. Eu vou colocar na tela também a configuração na qual cada jogo tá rodando. E agora, passando pro Nether, eu tive um mediano de 58 quadros e atingi 60 com muita frequência. A taxa de quadros do jogo só cai mesmo quando você sai voando muito rápido no modo criativo. De resto, eu fiquei sempre entre 50 e 60 num jogo normal. Então, Minecraft tem o selo de aprovação. É muito bom. Troféu joinha. No Asphalt 9, ele rodou por volta de 30 quadros por segundo no modo performance. Ele teve algumas quedas aqui e ali para menos de 30, mas nada que impactasse muito a experiência. Na configuração padrão, ele fica por volta de 22 quadros por segundo. Então, pelo nosso critério, eu vou considerar o Asphalt 9 jogável. Taxa de quadros de console. Já o Call of Duty Mobile rodou com uma mediana de 56 quadros por segundo. É
algo impressionante para um jogo desse tipo. Ele é extremamente bem otimizado para esse tipo de hardware, apesar de eu ser muito ruim nesse jogo. Mas eu consegui essa performance depois de baixar os gráficos. Do jeito que vem instalado, no padrão, eu consegui uma mediana de 33 quadros. O COD Mobile tem o selo de aprovação, é quase ideal. Agora pro Free Fire, ele é um pouco mais complicado. Na configuração que vem como padrão, ele roda 30 quadros travados, o que é muito bom se você quiser ter uma experiência consistente e que não gaste muita bateria. Porém, você pode aumentar a taxa de quadros colocando o gráfico no alto. Desse jeito, e com a sombra desligada, eu consegui uma mediana de 59 quadros por segundo, chegando a 60 quadros várias vezes. Essa é uma performance impressionante para um Battle Royale. Não é à toa que o Free Fire é tão popular. Os desenvolvedores dele realmente tomaram o tempo para poder otimizar o jogo para sistemas que são um pouco mais fracos. Se ele tá tendo essa performance agora, eu acho que ele roda na minha torradeira se eu tentar. Então Free Fire tem o selo de aprovação e eu vou dizer que é ideal. Toma o troféu, Free Fire, primeiro lugar. Agora o PUBG Mobile. Nele eu consegui uma mediana de 29 quadros por segundo, atingindo 30 às vezes, mas caindo para até 24 quadros algumas horas. PUBG é outro jogo que você tem que liberar a taxa de quadros na configuração, porque de padrão ele roda só a 20. E mesmo quando você aumenta os quadros por segundo pro alto, eu acho que ele ainda tem um cap de 30 quadros. Então eu vou considerar o PUBG Mobile jogável no A10, porque na média ele é. Mas eu vou colocar um asterisco aqui, porque eu vi ele cair para 24 quadros algumas vezes. 24 quadros é mais do que 22, então você ainda vai ter a ilusão de movimento, mas tipo, a gente espera que um jogo rode a 30. É a convenção, tá? Filme roda a 24, jogo a 30. Você não questiona, você respeita. Sério, os filmes eles filmam a 24 quadros. A televisão padrão brasileira é 30 quadros. Jogo a gente espera 30 também. No PC 60. Se você tiver um monitor com alta taxa de atualização, você espera aquela quantidade de taxa. Enfim, mas esses foram jogos analisados no Galaxy A10. Eu fiquei extremamente impressionado com a performance dele. Eu sei que é uma combinação da melhora da tecnologia, porque os processadores de smartphone ficaram muito melhores nos últimos anos. Lembra que na época que saiu o primeiro iPhone, ele nem tinha um processador para smartphone, porque ninguém fazia processador para esse tipo de dispositivo, porque não existia. Ele tinha um processador de um setup box da Samsung que a Apple pegou e meio que mudou algumas coisas para poder usar no celular. E hoje em dia, depois da popularização deles, com todo o investimento que fizeram para pesquisa e desenvolvimento, a gente tem uma capacidade de processamento absurda na mão. E até num celular de entrada como esse daqui. Mas a gente tem que reconhecer também que os desenvolvedores, os produtores de jogos, ficaram muito bons em otimizar os jogos deles. Tipo, Free Fire é um jogo de mapa aberto, um mapa gigantesco, um Battle Royale com um monte de gente e roda 60 quadros nesse celular. Se você falasse isso pra alguém há 5, 6 anos atrás, iam te chamar de louco. Iam te chamar de louco. Mas enfim, tá aí a minha análise, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de largar um joinha aí embaixo, principalmente por conta do esforço. Eu procurei esse treco de telemetria, tive que entrar em contato com os caras, negociar, posso usar seu app, coisa e tal. Deu trabalho gravar isso daqui, fazer todo aquele teste. Então se você puder me compensar com seu joinha, esse passo a mais, eu trago mais ainda pra vocês, eu fico mais motivado ainda. E se inscreva no canal também e clique para ver um dos outros 2 vídeos que estão aparecendo na tela e continue fazendo sucesso. Até a próxima. Tchau.